que vocês já ouviram falar aí das nossas apresentações, né? E acabou participando de alguns eventos conosco a partir daqui e está conosco aqui agora implantando o Inside Sales e vai junto com a gerência de franquia e com a gerência de produto aí desenvolver alguns treinamentos na área com foco comercial, né? Nós vamos iniciar por este, mas lá no final a gente fala um pouquinho sobre as próximas ações que o treinamento comercial, ou que essa evolução aí que a gente quer trazer com mais 2 eventos aí do assunto desenvolvimento comercial, né? Então, o nosso foco aqui é gerar negócios, então nós vamos direto ao treinamento. Vou pedir para vocês uma atenção, a gente vai no formato de treinamento, o Marrone vai depois conduzir aí por uma oportunidade mais na frente do treinamento para vocês interagirem, tá? Marrone, já está tudo certo aí? Consegue? Então, bom treinamento a todos nós, obrigado pela presença e que a gente tenha uma evolução aí, 1h30 aí de evolução no nosso conhecimento. Um abraço. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem? O áudio está ok? Sim? Show. Então, pessoal, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a área comercial, falar um pouquinho sobre algumas estratégias de abordagem, principalmente pensando na parte de construtoras, né? Aí eu vou passar falando um pouco sobre spin selling, né? Sobre algumas estratégias de abordagem, trabalhando bem a parte comercial, e aí depois a gente vai dar uma olhadinha no playbook de construtoras, que foi montado aí, foi entregue para vocês ao longo da semana passada, se eu não estou enganado, e aí a gente tira as dúvidas de vocês em todos os sentidos, ok? Então, vamos iniciar, eu vou só tentar compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente já inicia. Sem áudio. Ok, vocês já estão vendo a minha tela? Estou vendo. Eimar, Campo Grande. Show de bola. Então vamos lá. Deixa eu... Então vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre spin selling, critérios de qualificação, ok? A gente tem numa reunião de venda diversos pontos aí a serem analisados. Pensando um pouco em como que a gente vai trabalhar e como a gente precisa que a nossa reunião de venda ela seja muito bem pensada para que a gente consiga ter o melhor resultado. Então, vamos começar falando sobre critérios de qualificação. O que é um critério de qualificação? Tá? Esse material depois vai ser enviado para vocês, eu não gostaria que vocês ficassem lendo muito e prestassem mais atenção no que eu estou falando, e aí depois vocês vão ter tempo para ler à vontade esse material, ok? Então, pensando o que é um critério de qualificação, a gente tem diversos tipos de critério de qualificação aí no mercado, né? Que vem aí desde lá da década de 60, 50, 70 sendo elaborados. O que a gente acabou optando aqui na rede é o BANT. E o que é o BANT? A gente trabalha no BANT 4 pontos principais: budget, autoridade, necessidade e tempo. Tá? Ali está em inglês porque é o acrônimo, porém é dinheiro, autoridade, necessidade e tempo. Esses 4 fatores são os fatores que a gente leva em conta aqui na rede para elaborar a nossa estratégia de abordagem, a nossa estratégia de venda. Eu não estou falando que isso exclui todos os outros critérios que a gente tem aí no mercado, né? Se vocês olharem aqui nesse slide anterior, a gente tem Champ, Anum, Pact, Magic, Fenty e alguns outros aí que também tratam alguns outros critérios no momento ali da venda. Porém, aqui para a rede, a gente tem um serviço que a gente oferece, a gente tem um painel, a gente tem um produto que a gente consegue trabalhar muito bem com esses 4 critérios. Então, pensando e mantendo isso em mente, por que a gente precisa investigar o dinheiro? Porque a gente não trabalha de graça. Eu acho que isso é muito óbvio para todo mundo, ok? Autoridade.
não adianta nada eu estar fazendo uma reunião com uma pessoa que não assina o cheque, né? Ok, eu estou fazendo a reunião lá com o historiador. O que isso vai acontecer para o meu dia a dia? Eu vou ter que fazer a reunião com o historiador, ele vai gostar do nosso produto, ele vai sentir uma dor que vai ser suprida pelo nosso produto, porém, ele não assina o cheque, ele não vai contratar o serviço para a imobiliária dele. Ele vai ter que falar provavelmente com o gerente dele vai ter que falar com o chefe, com o dono da imobiliária, e aí sim a gente talvez tenha que fazer mais 2 reuniões ou 3 para conseguir fechar essa venda. Então, investigar quem que é a autoridade máxima, a pessoa que assina o cheque, a pessoa que toma a decisão, que bate o martelo, é fundamental nesse processo, ok? Necessidade. O que acontece quando a gente compra um produto que a gente não tem necessidade? Eu vou dar um exemplo meu. Mais ou menos uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu comprei um iPad. Eu estava muito empolgado com o iPad, com o lançamento, né? Aquele novo produto super tecnológico. Eu pensei que eu ia fazer um monte de coisa com ele, ia jogar, ia assistir filme nas viagens. Só que eu não tinha uma necessidade, porque eu já tinha um smartphone que fazia isso e era muito menor, cabia no meu bolso. O que aconteceu com o meu iPad? Ficou lá parado por 2, 3 anos a fio, e depois eu acabei vendendo ele. Oi, eu tô escutando alguém aí. Bom, vamos continuar. Qualquer coisa aí, se tiver ruim, vocês me avisem, ok? Então, entender a necessidade, perceber a necessidade do nosso cliente é fundamental. A gente vai trabalhar nesse treinamento depois como é que uma necessidade ela começa a aparecer, tá? E como a gente pode desenvolver ela nas reuniões de venda. E tempo. Por que o tempo é fundamental também nesse processo? Quando a gente está fazendo a prospecção do mercado, de uma possível nova venda, a gente tem que analisar a questão do dinheiro, a questão da autoridade, da necessidade, mas principalmente do tempo, porque se não tiver no tempo correto, o nosso interlocutor, o nosso lead, ele pode comprar e ter uma percepção completamente errada do nosso produto, do nosso serviço, porque na verdade ele não estava no momento certo de compra, seja por conta de um valor financeiro, seja por conta de uma demanda que ele não tem. Imagina a seguinte situação, a gente vende um pacote lá de 1.000, 2.000 metros, 10.000 metros, ele faz a compra, só que em um mês ele vai entrar em recesso, depois ele está num momento muito mal financeiro da imobiliária dele, a imobiliária dele talvez comece a sofrer aí com processos de outras naturezas que não em relação à vistoria, e ele não utiliza esse produto. Então não estava no momento certo, né? Ele vai ter uma percepção errada nossa, ele vai perceber que ele comprou quando ele não precisava ter comprado. Então, o tempo aqui ele também faz parte desse processo e é muito importante para a gente entender isso. Como é que se dá uma visita de vendas? Né? Acho que vocês todos já passaram por isso. O Daniel, que está aqui também presencialmente, ele comenta bastante sobre as reuniões de venda dele. E eu acho que, para resumir uma reunião de venda, uma visita que a gente faz, a gente pode dividir ela em 4 estágios, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A gente tem o estágio de abertura, que é quando a gente está chegando lá, a gente está se apresentando, né? Então, aqui normalmente ocorrem conversas mais simples, né? Sobre o tempo, sobre, sei lá, futebol, sobre, enfim, aquelas conversas para iniciar, para ir aquecendo, né? Antes de iniciar a venda. E a gente precisa se apresentar e se portar nesse momento de uma maneira que gere interesse, né? Não pode ser algo muito ruim, não pode ser algo muito superficial. O ideal é que a gente já comece a buscar alguns pontos para criar rapport. O que é o rapport? É ter aquela empatia, entender o que está acontecendo naquele momento e começar a escalar a confiança, né? Então, esse é o momento ideal para isso. Investigação. Esse momento aqui talvez seja o momento mais crucial que normalmente os vendedores acabam deixando em segundo plano, porque eles acreditam que a gente tem que ir na visita de venda apresentar o nosso produto. Na etapa de investigação, o que é fundamental? Que a gente faça algumas perguntas e que a gente consiga colocar o nosso lead na mesma linha de pensamento
nossa. A gente sabe que o produto da rede é um produto fundamental, é um produto excelente, é um produto que tira pedras do sapato. A gente precisa que o nosso lead esteja nessa mesma página. Se ele estiver nessa mesma página, fica muito óbvio para ele no final da reunião que ele tem que fechar com a gente. E como é que a gente vai fazer isso? A gente passou para vocês lá no material de playbook algumas perguntas que visam essa etapa de investigação. No momento do playbook a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas a etapa de investigação, ela basicamente é o momento para a gente descobrir necessidades e ter um entendimento melhor do como que aquele cliente funciona, como que aquela imobiliária, aquela construtora funciona. Eu sei que eu estou falando bastante de imobiliária, porque é o nosso processo aqui já estruturado. Muitos de vocês já têm experiência, todos vocês, na verdade, já têm experiência nesse segmento, mas a gente vai evoluir isso para o nível das construtoras. Por quê? As construtoras, em geral, tendem a ser um mercado um pouquinho mais complicado. Mas com toda essa preparação e esse treinamento que a gente vai passar a fazer a cada 15 dias, a cada mês aí com vocês, a tendência é que isso melhore cada vez mais. Demonstração de capacidade. Se a investigação é importante, a demonstração de capacidade é melhor ainda. É mais importante ainda, desculpe. Então, você tem que ir na visita, ao final do momento que você investigou, você entendeu as necessidades do cliente, como que ele vai poder trabalhar o nosso produto, como é que isso vai solucionar alguns problemas que ele tem. A gente tem que demonstrar a nossa capacidade de ser a solução que ele precisa para resolver. Quando a gente tem esse momento na nossa reunião, a gente está entregando valor. E quando a gente entrega valor, a gente tem grandes vantagens, principalmente no momento da conversa do preço. E além disso, muitas vezes nesse momento, o nosso lead vai nos trazer uma informação de como que nós vamos vender para ele. Depois isso vai ficar um pouco mais claro conforme a gente vai seguindo nesse treinamento. Por quê? Porque eu consegui levar ele naquela linha de raciocínio que eu comentei para vocês antes. Então, se eu consigo colocar ele no mesmo caminho de lógico, o mesmo caminho lógico que eu estou traçando, ele vai chegar no mesmo final que eu quero. E o quarto ponto que a gente não pode deixar de fazer quando a gente vai numa reunião é obter um compromisso. A gente não pode sair da reunião nunca, independente da reunião que for, sem um compromisso com o nosso lead. Qual que é o próximo passo? E agora, o que precisa ser feito para a gente chegar no fechamento? Você gostou do que foi apresentado? Se ele gostou, então o que está faltando para a gente finalizar, para a gente fechar a compra desse pacote? Pode parecer um pouco invasivo, mas se a gente passa pelo caminho lógico que a gente traçou aqui na estratégia e que vocês vão elaborar lá nas visitas, isso vai ficar muito tranquilo, porque o lead vai querer fechar com a gente. Ele já percebeu a necessidade, ele já percebeu o valor que a gente entrega, então é muito lógico que ele queira fechar conosco. Tá? Então, entendam quais são os próximos passos. Cada imobiliária, cada construtora vai ter o seu. Ou vai ter que se reunir com o conselho, ou vai ter que se reunir com o sócio, ou vai ter que falar com outro diretor, ou vai ter que falar com o financeiro, ou vai ter que aprovar o orçamento. Entendam como que funciona. Se vocês entenderem como funciona, fica muito claro quando você tem que fazer o follow-up, quando que você vai ter que mandar um e-mail, fazer uma ligação, para ver como que isso está. O controle da negociação tem que ser nossa. Se for nossa, a gente tem um aumento aí bem grande na chance de fechamento. Tá? Seguindo um pouquinho adiante. Bom, aqui é um reforço da obtenção de compromissos, dando alguns exemplos. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o SPIN. Pessoal, vocês já conhecem o que é o SPIN Selling, qual que é essa teoria? Eu não sei, eu não consigo ver vocês aqui, mas tudo bem, vamos seguir adiante aqui. Qualquer coisa vocês me mandam no chat ali, ou o pessoal que está aqui comigo
me dá um aviso. Tá? Mas o que é o modelo SPIN? É um conceito de abordagem de venda. Eu já defini quais são as 4 etapas, né? Abertura, investigação, obtenção de compromisso e demonstração de capacidade. Ok, como é que eu vou fazer isso na minha reunião de venda? Eu preciso pensar nas perguntas, e isso aqui, da onde que vem, né? Tem um livro chamado Spin Selling, que foi escrito pelo Neil Rackham, mais ou menos uns 25, 30 anos atrás. Ele fez um estudo ali com mais de 35 mil visitas de vendas complexas, tá? Tais quais as nossas, em mais de 23 países, analisando os vendedores. E ele percebeu que os melhores vendedores, aqueles que tinham os melhores conversões, os melhores resultados de venda, eles faziam 4 tipos de perguntas, que é a pergunta de situação, uma pergunta de problema, uma pergunta de implicação e uma pergunta de necessidade de solução. Então, o que é isso? Né? Eu tô com... Enfim, acho que alguém está com o microfone... Ah, é? Tá bom. Então, por que essas 4 perguntas esses 4 tipos de perguntas são tão importantes? Porque normalmente a gente percebe quando a gente vai lá comprar um sapato no shopping, alguma coisa assim, o vendedor ele é muito direto ao ponto, né? Se a gente gostou, se não gostou, e se a gente pode comprar, o valor, aquela coisa toda. É uma venda simples. Mas quando a gente está tratando de vendas complexas, é muito comum que nas perguntas de investigação, no momento da investigação, a gente pergunte lá quantas máquinas tem na fábrica, quantos vistoriadores ele tem na imobiliária, quantas vistorias ele faz por mês, quantos processos ele já tomou por conta de vistoria, quanto que ele paga, quanto que ele cobra por uma vistoria e por aí vai. Né? A gente tem diversas perguntas de situação, mas eu preciso aprofundar nessas perguntas. Se eu fizer muitas perguntas de situação, eu vou ter um interrogatório, certo? E ninguém se sente à vontade com o interrogatório. Né? Pensem lá no meu caso, minha namorada é muito ciumenta. Quando ela me bota contra a parede fazendo um monte de perguntas lá, eu não gosto, ninguém gosta. Né? Então, esse tipo de situação, a gente acaba tornando aquela visita muito ruim para o nosso lead. Agora, se eu faço uma pergunta para ele, quantas visitas, quantas vistorias ele faz? Eu tenho um número, ok. Qual que é uma pergunta de problema que eu posso fazer em cima disso? Bom, deixa eu não me atrapalhar aqui. Falando um pouquinho sobre o Neil. A gente tem, ele trouxe o Spin Selling, né? Embasou isso em cima de um estudo, como eu falei para vocês. Ele falou que as necessidades demoram muito mais para se desenvolverem, porque elas envolvem elementos e momentos da construção dessa necessidade. É mais provável que elas sejam expressas com base racional e não emocional. Tá? Então, quando você tem uma necessidade, quando você percebe que você tem que mudar alguma coisa, isso é muito pensado antes. E se é muito pensado, talvez você não sinta necessidade, porque você ainda não percebeu essa necessidade. Por isso que o nosso trabalho é tão importante no momento da reunião de venda, que aí a gente vai demonstrar essa necessidade, a gente vai comprovar essa necessidade através do nosso processo de investigação. A decisão de compra, nem sempre ela vai atender a necessidade. E se ela não atender a necessidade, por onde a gente tem que sair, né? A gente tem que fugir disso. Porque se não atender a necessidade, provavelmente vai ter uma consequência mais séria, seja para a marca, seja para o serviço, seja por um problema de não satisfação, porque na verdade ele não precisava. Tá? Então isso aqui é muito importante. Né? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre a necessidade, como é que ela se desenvolve. Então imagina lá o exemplo que eu dei do iPad para vocês, né? Eu estava muito empolgado, eu comprei o iPad, no momento que eu comprei, ele era perfeito. Ele era bonito, tinha um design bonito, as funcionalidades dele, eu testei um monte de aplicativo, assisti lá um vídeo deitado na minha cama, que era tudo o que eu queria na época, quando eu comprei, tudo perfeito. Só que aí eu fui fazer a minha primeira viagem. E aí, na minha primeira viagem, eu percebi que dentro da minha mala, de mão, eu não conseguia encaixar ele ali sem o problema de talvez riscar a tela ou ter que proteger ele. O que eu fiz? Tive que comprar uma capinha.
Quando eu botei a capinha, ele já ficou maior do que era no inicialmente. Eu já não gostei muito, mas ok, a capinha era bonita, me servia, ela podia ser dobrado, ficava um standzinho para botar na mesa. Legal, mas foi um início de insatisfação que eu tive. Depois eu percebi que aquela capinha, ela estragava muito fácil. E aquela capinha não era o ideal para eu ter. Eu tive que comprar uma segunda capinha, uma que revestisse todo o iPad, uma que fosse maior ainda. E isso começou a trazer mais problemas. Depois eu percebi que quando eu assistia os filmes na minha cama deitado, doía o meu braço porque eu tinha que ficar segurando ele. E aí eu percebi que eu não tinha como colocar ele na cama, porque a capinha não era rígida o suficiente para segurar o meu iPad na cama. Eu comecei a ficar insatisfeito. Logo, ele ficou de lado. Ele ficava no meu armário e eu não usava ele mais. O que eu pensei? Preciso mudar imediatamente. Como é que eu solucionei isso? Comprei aquele Chromecast que bota o filme na televisão. E aí eu tinha um controle remoto de luxo, que não valia a pena. Né? Por que eu ia pagar R$2.000 num controle remoto de luxo? E eu percebi que eu podia vender ele porque o meu smartphone também transmitia para a televisão. E aí eu, então, vendi e fui buscar uma outra necessidade, que no caso foi o aparelhinho que eu botei na televisão, que custava 10% do preço do iPad. Então, eu tive um processo. Isso levou mais ou menos 2 anos. No nosso caso, a gente pode fazer isso em uma reunião. Se ele tem um vistoriador lá que está funcionando, legal. A rede de vistorias é um ganho para ele em algumas outras questões. Se a gente tem uma construtora que hoje está ok, talvez não tenha tantos problemas, a gente pode demonstrar para ele alguns pontos que o Rocha trouxe com muita maestria na apresentação dele, que é trabalhar, por exemplo, lá na questão das reservas que eles fazem com a empreiteira, né, com a garantia. Né? Se a gente tem uma vistoria completa, a gente consegue, inclusive, melhorar o tempo do nosso engenheiro. Né? O engenheiro ele não vai mais ficar preocupado em ficar monitorando as vistorias. A vistoria vai ser feita por nós, a gente vai entregar para ele um relatório e ele vai poder ir cirurgicamente nas torneiras que estão com problema, ele vai poder ir cirurgicamente na pintura que não foi bem feita, no apartamento X, Y, Z e não em todos. Né? Então ele ganha tempo, a construtora, por sua vez, ganha maior inteligência nas tomadas de decisões e isso gera um ganho para todo mundo. Né? Então, seguindo adiante aqui, o que eu quero falar? O que eu quero trazer aqui com o Spin Selling? Eu não sei se vocês já viram essa balança alguma vez aí durante o processo, a vida de vocês na área comercial, mas isso aqui é uma balança de valor. Né? A gente tem a diferença entre valor e preço. Né? Preço é expresso em reais, valor é expresso em percepção, certo? Se eu tenho uma solução que custa R$10.000, ela pode ser cara, se eu não tiver muitos ganhos, mas ela pode ser muito barata, se em 3 meses, por exemplo, eu economizar R$100.000, correto? Então, é isso que a gente está fazendo no momento da nossa reunião de venda. A gente está trazendo valor e não preço. Então, quando eu falo para ele que a gravidade do problema dele é muito maior do que o custo da nossa solução, ele tende a comprar. Se eu falar para ele que o preço da minha solução é muito caro e ele ainda vai ter dificuldade de uso, ele vai ter que fazer um monte de situações para conseguir implementar a minha solução, provavelmente ele não vai comprar porque ele vai tentar resolver isso de uma maneira mais simples. Então, pensando aqui nessa balança, né? Se eu tenho aqui um produto que custa $120.000 e ele é difícil de usar, como eu falei para vocês, a decisão vai ser não comprar, porque o preço vai pesar muito mais do que o valor que eu entregar. Só que se eu mostrar para ele que esse produto vai trabalhar aquelas 6 caixinhas que estão ali à esquerda, né? Perda de qualidade, custo de trabalho terceirizado, custos com hora extra, rotatividade, $25.000 em custo de treinamento e a dificuldade de usar, vai fazer com que ele vai comprar, que ele compre, certo? Então, olha só, a caixinha lá no início, de difícil de usar, estava sozinha. Então, o preço era muito mais pesado. Agora eu agreguei valores, eu agreguei outras questões. Então, o difícil de usar, ele está
sendo pesado junto com outras 5 caixinhas, que fez com que aqueles 120 mil dólares ficassem muito barato, né? Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Se a gente trabalhar os valores nas nossas reuniões de venda, o que a gente entrega, os problemas que a gente soluciona, a gente tem um poder muito mais forte de fogo nas nossas mãos. Tá? Isso está sendo comprovado nas reuniões que eu tenho feito aí na última semana, na área de imobiliárias, por enquanto, mas logo eu vou entrar também na área de construtoras. Mas eu levo de 1h15, mais ou menos, que duram as minhas reuniões, 25 minutos, 28 minutos, eu bato na tecla de quem que é a rede de vistorias, o que que a gente faz e quais são os problemas que a gente soluciona. Lá no final da minha reunião, das 4 reuniões que eu fiz, os 4 falaram que o preço era muito barato e eu não apresentei nenhum desconto para eles. Tá? Por que isso? Porque eu falei como que o vistoriador dele seria impactado, como que o cliente dele seria impactado, como ele seria impactado, como que é o modelo da nossa vistoria. Mostrei para ele, passei folha a folha das 11 folhas que eu tenho aqui no meu modelo de exemplo. E lá no final eles falaram para mim que era barato. Por quê? Porque ele entendeu a quantidade de coisas que eu estou entregando para ele, o valor imenso que eu estou entregando para ele, pelo preço de R$1,60 o metro quadrado. Né? Eu trabalhei nos pacotes. Eu nem falei para ele que tinha a possibilidade de compra avulsa. E eles estão super animados para comprar o pacote inicial ali de 1.000 metros quadrados. Né? Então, trabalhando o valor, trabalhando os problemas, principalmente, que a gente pode solucionar, a gente tem um peso muito, muito grande na nossa reunião. Tá? Falando um pouquinho das perguntas, então. Perguntas de situação, como eu falei lá, acabei adiantando um pouco, né, lá no início, elas são um pouco complicadas se a gente fizer muitas delas, mas se a gente utilizar a pergunta de situação para entrar num problema e depois implicar nesse problema, a gente começa a gerar valor. Tá? Tomem cuidado com as perguntas de implicação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer um testezinho também. Tá? Mas então, voltando lá, uma pergunta de situação. Vamos trazer o exemplo aí da construtora. Se eu estou falando com um dono de construtora, eu vou perguntar para ele talvez quantos empreendimentos ele está fazendo nesse momento, e se, por exemplo, o engenheiro dele, ele tem, vamos dizer que ele tenha 4 empreendimentos sendo construídos no mesmo momento. Né? Se nesses 4 empreendimentos o engenheiro responsável é o mesmo. Por exemplo, tá? Um exemplo aqui fictício. Digamos que ele fala, não, eu não tenho um para os 4, mas eu tenho um para cada 2. Então eu tenho 2 engenheiros. Certo, já me deu um indício aqui de uma pergunta de problema que eu posso fazer. Certo, então você não acredita que esse engenheiro, ele não está um pouco sobrecarregado, já que ele tem que cuidar de 2 empreendimentos de, sei lá, 1.000 unidades cada um? Ele pode falar, sim, não, ele está quase saturado e tal. Aí a gente pode ir para uma pergunta de implicação. Certo, mas então se o teu engenheiro está um pouco saturado, será que isso não deixa ele descontente? Por acaso ele já reclamou contigo? Tu acha que talvez ele não fique improdutivo? Sim. Realmente, ele está sobrecarregado, ele fica um pouco mais improdutivo, às vezes ele acaba ficando doente, fica muito estressado, não vem trabalhar um dia. Pronto. Acabei de ter uma necessidade de solução. Ele me apresentou essa necessidade de solução. Então, se eu fizer uma pergunta para ele, bom, então o produto que eu te apresentei aqui na minha reunião, que a gente faz a vistoria para você, te entrega um relatório pronto e o teu engenheiro vai ganhar em torno de 10% a 20%. Aqui, essas porcentagens eu estou tirando da minha cabeça, tá? A gente ainda vai chegar nesses números. Mas eu falar, olha, o teu engenheiro vai ter uma redução aí de 10% a 20% no tempo dele, porque ele vai receber um relatório que ele vai saber aonde que ele precisa ir. Isso seria um ganho para a tua construtora? Sim. Pronto. Acabei de aplicar o SPIN e acabei de ter um grande ganho na percepção de valor que ele está vendo do nosso produto. E ele, nesse momento, ele não está muito preocupado com o preço, ele está sim preocupado em como que a gente vai solucionar o problema dele. Certo? Fez sentido para vocês essa lógica? Então, pessoal, o que a gente tem que sempre lembrar, e vocês vão treinando isso, e por isso que eu coloquei aqui no slide o 4º capítulo do livro, Spin Selling, para vocês darem uma lida,
que fala exatamente sobre as 4 perguntas, tá? Aqui no nosso treinamento, eu vou focar mais na pergunta de implicação e de necessidade de solução, porque essas são as perguntas que, em geral, causam mais dificuldade de serem identificadas. Né? Perguntar quantos vistoriadores, todo mundo sabe, ou se ainda não percebem, vão perceber muito rapidamente que é uma pergunta de situação. Estou perguntando uma situação que ocorre naquela construtora, naquela imobiliária. Perguntas de problema são relativamente fáceis de serem feitas, né? A gente faz isso muito bem nas imobiliárias. A gente sabe lá que o problema que ele tem é o vistoriador, por exemplo, não entregar uma vistoria de qualidade. Mas qual que é a implicação em cima disso? Se ele não entrega uma vistoria de qualidade, a implicação é que eu estou sujeito a um processo, a ter que pagar um dano que nem não ficou provado quem é que causou, né? E a necessidade de solução é então quando eu pergunto indiretamente do meu produto, né? Eu posso citar o meu produto ou eu não preciso necessariamente citar ele, tá? Então, como é que a gente diferencia as perguntas de implicação e de necessidade? Eu vou fazer um testezinho aqui com vocês, aí vocês vão podendo ordenadamente aí votar nas respostas, e a gente passa por umas 4 ou 5 perguntas aí para a gente ir treinando isso, tá, pessoal? Vamos lá. Essa pergunta aqui: a morosidade do seu sistema atual cria gargalos em outras áreas do processo? O comprador me responde: sim, especialmente na fase de preparação. Essa pergunta que o vendedor fez é uma pergunta de implicação ou de necessidade de solução? O que vocês acham? Eu não sei se vocês estão no chatzinho ou estão... Tá. Ah, agora eu abri aqui, agora eu me achei. Implicação? Alexandre e Balneário, é isso? Todo mundo está na implicação. Vamos ver a resposta então, pessoal? Vamos lá. Opa, isso aí, tá certo, é implicação. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo com que ele pense qual que é o problema que aquele gargalo, ou o que aquele gargalo pode gerar para ele, certo? Vamos para a próxima. E a fase de preparação? É uma área que você gostaria de acelerar? Sim, estamos gastando muito tempo agora mesmo na preparação. Isso aqui é uma pergunta de implicação ou de necessidade? Show de bola, pessoal. É isso aí mesmo. Né? A gente tem aqui uma pergunta de necessidade de solução. Vocês estão muito craques nisso, hein? Vamos mais uma aí. Uma vez que a preparação exige mão de obra intensiva, o tempo excessivo presumivelmente significa custos imensamente aumentados? Infelizmente é verdade. Implicação ou necessidade? Tô vendo sempre os mesmos participando, hein? Isso aí, implicação. Tá? Então, é muito importante que esse tipo de perguntas vocês comecem a treinar e comecem a criar suas para as reuniões. Tá? Isso vai ajudar muito no processo de investigação e no processo de colocar o nosso lead no nosso mesmo caminho de lógica, tá? Próxima pergunta. E que impacto isso tem em sua competitividade em um negócio de margem baixa como este? Não ajuda. Implicação ou necessidade de solução? Ó, essa aí já causou uma discórdia. Ó, temos 2-2. Vamos ver se tem um desempate aí. Ó, 4-2, 5-2. Vamos ver então.
ela é de implicação, tá? Por quê? Porque eu estou fazendo ele pensar como que pode prejudicar, né? Esse impacto pode prejudicar a competitividade dele, tá? Então, se a gente está trabalhando ali com um problema que é uma continuidade do problema, né? Eu estou fazendo ele pensar em como esse problema pode impactar, pode atrapalhar, pode dificultar a evolução dele. Sempre é uma pergunta de implicação, tá? Eu tenho mais alguns exemplos aqui, mas vamos deixar aqui para vocês depois fazerem em casa. Mas qual que é a principal diferenciação da pergunta de implicação para a pergunta de necessidade? Em geral, a pergunta de implicação, ela traz um sentimento ruim, né? Eu tenho uma situação, dessa situação eu gerei um problema, e agora eu estou pensando em como esse problema, se ele continuar, como que ele vai me impactar. E isso é muito ruim, né? Normalmente a gente pensa lá, recentemente agora, 2 dias atrás, a minha namorada bateu o carro. O problema de ter batido o carro é algo que, enfim, né, aconteceu, não tem muito o que fazer. A implicação foi o custo que eu tive para pagar a franquia, né? Era um valor que eu não tinha planejado. Isso me deixou muito infeliz. Eu fiquei feliz que ela bateu o carro? Claro que não. Mas eu fiquei que não machucou ninguém, que, enfim, foi só perda material. Mas a consequência disso, que é a implicação, foi que eu gastei o dinheiro com o carro. Era um dinheiro que a gente estava guardando para fazer a nossa viagem no final do ano. Bom, acontece. Se alguém viesse para mim e falasse, olha, agora tu tem esse dinheiro aqui, eu vou te dar o dobro desse dinheiro, sei lá, custo zero, juro minúsculo, e tu vai poder pagar isso em 60 anos, uma parcela de R$100. Bom, é uma necessidade que talvez eu tivesse, talvez eu ficasse feliz. Né? As perguntas de necessidade, normalmente, trazem esse sentimento mais brando de alegria. Por quê? Eu tenho um problema que pode ser grave, porém, eu também tenho uma necessidade, eu tenho alguém ali comigo que tem a solução para o que eu estou precisando nesse momento. Ou seja, ele fica aliviado, né? Ele percebeu um problema, porém agora ele sabe com quem eu preciso falar para resolver esse problema. E olha a coincidência desse momento. Vocês estão lá, né? Ou seja, se eu tenho esse momento perfeito, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou fechar muito mais fácil essa venda, né? Eu não sei se normalmente isso acontece muito quando a gente está fazendo mudança, a gente está buscando preços na internet, né? Não sei, aconteceu também comigo há uns 2 anos atrás, quando eu fui fazer a minha mudança, eu estava procurando geladeira, móveis, etc. E aí tu entra no site lá do Ponto Frio, vê uma geladeira, no outro dia o teu Facebook está cheio daquela imagem daquela geladeira, né? E aí tu começa a pensar, putz, deve ser sinal divino que eu tenho que comprar essa geladeira, porque essa geladeira está me perseguindo, aonde eu vou, tá lá, né? Daqui a pouco o Ponto Frio me manda no WhatsApp uma mensagem falando que aquela geladeira entrou em promoção, né? E ela tá com 10% só até amanhã. Se eu não comprar, eu vou perder. Né? Eu já estava interessado nela. Então é mais ou menos isso que a gente está fazendo. A gente está investigando a necessidade dele, e se eu estou investigando a necessidade dele, lá no final do processo, é muito lógico que ele compre comigo. Tá? Opa, não está indo. Foi. Então, essa é uma parte um pouquinho mais teórica, né? Um pouquinho mais, eu passei um pouco mais rápido por ela, porque eu quero que vocês leiam o capítulo 4 do Spin Selling. Todos os nossos futuros treinamentos, a gente pode começar, Fábio, com um momento ali de tirada de dúvidas do último, né? Pode fazer uns 15, 20 minutos ali de perguntas, se vocês quiserem, né? Podem me mandar e-mail também, no meu e-mail, rafael.marrone@redevistorias.com.br, vai estar no final da apresentação, para a gente tirar dúvidas, fazer outra videoconferência one-to-one aí, para a gente bater papo também, fiquem à vontade, tá? Falando um pouquinho do playbook para construtoras, tá? Então esse aqui é exatamente o material que a gente mandou para vocês na semana passada, que foi elaborado por mim e pelo Rocha aqui ao longo dos últimos 10, 15 dias. E aqui eu trago alguns slides bem parecidos com aqueles que eu trouxe aqui nesse treinamento. Por quê? Porque eu quero que vocês se lembrem disso e que vocês possam imprimir esse material
e ter esse material bem explicado para vocês no dia a dia aí, tá? E aí vocês vão relembrar desse treinamento, tá? Então, de uma maneira um pouquinho mais resumida aqui, esse slide eu tinha dividido em 2, mas tudo bem, não tem problema. E aí a gente tem aqui um ponto que tem que ficar muito claro para vocês, é que a gente faz vistorias de construção. A gente não está fazendo inspeção, não está fazendo auditoria, não está fazendo perícia, não está fazendo consultoria. A gente está fazendo uma vistoria. Então a gente constata aquilo que está conforme ou que não está conforme. A gente constata se está novo, se está usado, dentro daquele nosso padrão já estabelecido. Por isso, a gente está fazendo um serviço ali que não exige uma experiência profissional tão elevada. Ok? Então, dito isso, aqui a gente tem um slide com as principais dores atendidas. Isso aqui facilita bastante para vocês elaborarem um spin selling, né? Elaborarem as perguntas, explorar essas dores na etapa de investigação. Então tá ali as 5 principais. Se no futuro a gente perceber outras, vamos adicionar esse material. Esse material aqui ele vai estar em constante atualização conforme as evoluções do serviço, do nosso produto e da necessidade de vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma outra dor que vocês gostariam de inserir aqui, me mandem por e-mail, eu insiro aqui e fica para todo mundo. Tá? Então, a gente tem essas dores aqui escritas, né? Evitar não conformidades no momento da entrega. O que significa isso? Satisfação do cliente, certo? Se eu estou evitando não conformidade, eu estou evitando problema. Pensando um pouco no que está agora na moda aí, na área comercial, o Customer Success, né? Isso é o sucesso do cliente. Então, o sucesso do cliente, ele foca muito nessa questão de satisfação do cliente, de ele perceber valor naquilo que a gente está entregando. Se eu entrego um apartamento, uma casa que eu acabei de construir, com um problema, sei lá, a pressão da água é insuficiente, sai um fiozinho de água ao invés de sair um fluxo normal de água. Isso vai gerar uma insatisfação. Se gera uma insatisfação, vai gerar uma reclamação. Se gerar uma reclamação, a minha construtora vai ter que arrumar, principalmente porque está no período de garantia. Se está no período de garantia e eu tenho que arrumar, gerou um custo para mim. Se gerou um custo para mim, que não estava previsto, ou até que estava previsto, mas eu preferia não ter, está gerando uma insatisfação agora da construtora, né? E se demorar, né, para consertar, que a gente sabe que a empreiteira já voltou para casa, eu vou ter que contratar um terceiro, e a gente sabe como é que funcionam esses terceiros para fazer reparos, nem sempre é o serviço ideal, pode gerar uma nova insatisfação porque o serviço não foi bem feito. Então, a gente está num território bastante... nossa, me fugiu a palavra agora. Com bastante oportunidade para a gente trabalhar isso nas nossas reuniões. Né? Redução de despesas. Como eu citei o exemplo anterior, se eu estou evitando um gasto com a garantia, eu estou reduzindo despesa. Né? Então, posso talvez até falar que estou aumentando o meu lucro, quem sabe. Evitar atrasos na liberação de financiamentos. Né? A gente sabe que hoje para liberar um financiamento, isso é um conhecimento que o Rocha me trouxe, não sabia, que para liberar um financiamento, liberar o dinheiro de pagamento do apartamento, a vistoria pelo banco tem que estar feito e tem que estar ok, tem que estar conforme a minuta lá que foi assinada no momento da compra. Sem isso não tem a liberação de pagamento. Então você imagina uma construtora que está em fase final de obra e não tem a liberação dos valores, né? Isso é uma incomodação tremenda. Então, outra dor que a gente consegue trabalhar. Evitar pagamentos de gastos indevidos, né? Outra questão aí de problemas que a gente também pode atuar muito forte. E além disso, a reputação da marca. Se eu tenho hoje um comprador que está se mudando para ir morar sozinho, sair da casa dos pais, enfim, está comprando seu primeiro apartamento, provavelmente ao longo da vida dele, ele pode querer comprar um segundo, seja para investimento, seja para mudança, seja porque agora tem um filho, ou tem 2 filhos, ou 3 filhos e precisa de um apartamento maior. Se você tem a reputação da marca da construtora bem quista por aquele comprador, a tendência de ele procurar essa mesma construtora para comprar esse outro imóvel, né? Porque ele foi bem atendido, ele recebeu um imóvel em perfeitas condições e por aí vai. Então são algumas dores. As personas, relembrando lá o material que o Rocha compartilhou e a gente trouxe aqui para o Playbook. Quem são?
Então, temos lá o engenheiro, a pessoa responsável pelas operações, o setor de qualidade, o financeiro, o comercial e o marketing. Né? Esse slide é exatamente igual. A gente tem ali quem são essas pessoas e quais são as principais dores dessas pessoas dentro dos setores delas. Tá? Então, pegando ali a área financeira, por exemplo, evitar pagamentos indevidos. Né? Às vezes, num grande empreendimento, tem tanto pagamento para ser feito que às vezes eles não têm controle. Então, a gente pode trabalhar nessa questão também. Marketing, né? Esperança de que o empreendimento que está sendo entregue que tenha a qualidade esperada. Isso é outra questão importante. Né? Vocês vão conseguir trabalhar em cima disso, porque o marketing principalmente vai se preocupar com a reputação da marca, por exemplo. Temos aqui mais algumas dores e mais algumas personas também. Né? Então vocês podem ler, não vou ficar lendo esse material, vocês já viram. Acho que é interessante só que vocês tenham isso bem claro na cabeça de vocês, porque na área de construtoras a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, não é tão simples quanto a imobiliária, mas é perfeitamente possível a gente fazer uma boa reunião de venda e trabalhar as dores deles. Por isso que é muito importante esse material, porque ele vai destrinchar aonde que vocês vão, por onde que vocês vão caminhar nessa reunião. O roteiro de investigação, né? Lembrando lá um pouquinho do SPIN que eu apresentei para vocês, agora a gente tem as perguntas que a gente sugeriu para vocês fazerem ao longo das reuniões. Né? Então, pensando numa pergunta de situação, que ela pode ser bastante simples, a gente optou aqui por trazer umas perguntas um pouco mais elaboradas, para que ajude vocês a pensarem essas perguntas de várias maneiras possíveis. Tá? Então, trazendo o exemplo que eu trouxe aqui, no material, sabemos que as vistorias são ótimas ferramentas de proteção jurídica para ambas as partes na entrega de um grande empreendimento. O que eu quero fazer com essa primeira parte da frase? Criar uma empatia. Eu conheço o negócio dele, eu sei do que eu estou falando. Atualmente, quem faz as vistorias nos seus empreendimentos? Essa é, de fato, a pergunta de situação. Mas eu criei uma introdução, porque eu quero trabalhar a empatia, quero trabalhar o ganho de confiança nesse início. Né? Eu preciso me portar como uma autoridade no assunto. E aí eu faço a pergunta. Quando a gente está trabalhando as perguntas de situação, quanto mais empático você for, menos vai se perceber que são várias perguntas de situação. Tá? Então, essa é uma dica interessante para vocês. Uma pergunta de problema. Quando você está na etapa final de um grande empreendimento, quais são os seus principais desafios? Aqui eu estou usando aqueles critérios de qualificação que eu falei lá para vocês lá no início desse treinamento. Né? A gente usa o BAND. Então, quando eu pergunto para ele quais os principais desafios, ele pode me falar que é financeiro, ele pode me falar que é de tempo, né? Liberação do dinheiro, cumprimento de prazos, enfim. Ele pode me falar que é insatisfação de compradores, ou até mesmo insatisfação dos próprios funcionários, como do engenheiro, por exemplo, ou dos fornecedores que trabalham com ele como empreiteira. Né? Vocês clicando naqueles links, vocês devem perceber que ele vai para os próximos slides daquelas perguntas. Né? Então, aqui eu tenho uma pergunta de investigação, uma pergunta de problema. Qual que é o problema que ele está sentindo, né? na construtora? E quando eu entendo qual é o problema, fica muito fácil de eu fazer uma pergunta de implicação. E quando eu faço uma pergunta de implicação, eu tenho um outro ganho na minha investigação que vai permitir eu fazer minha argumentação de vendas. Tá? Então, olha só, uma pergunta de implicação aqui. Manter os custos dentro do planejado. Dificuldade de liberação do dinheiro. Esse é um problema, isso é uma dor que ele sente. Eu, como vendedor, ele ter me falado isso já foi um grande ganho. Mas se eu fazer ele pensar como que isso prejudica a saúde financeira da construtora dele, como que isso prejudica a insatisfação prejudica a satisfação do cliente dele, ou a satisfação dos funcionários dele, eu começo a botar pulguinha atrás da orelha. Né? Eu acho que talvez o maior objetivo da reunião de venda seja colocar pulga atrás da orelha, fazer ele pensar que ele não está satisfeito. Olha aqui a necessidade se desenvolvendo. Né? Até então, quando eu cheguei lá, estava tudo bem. Depois eu apontei um pequeno problema.
ele começa a ficar insatisfeito. Se eu consigo, dentro desse problema, implicar, ele fica mais insatisfeito, porque ele começa a perceber qual que é a consequência daquele problema, que talvez no início ele não percebia ser um problema tão latente, um problema tão forte no dia a dia dele. Com a pergunta depois de implicação, eu consigo botar a pulga atrás da orelha e fazer com que ele pense, putz, eu preciso mudar o quanto antes, porque desse jeito não está dando. Né? Então, quais são as perguntas que eu tenho ali? As possíveis respostas, melhor dizendo. Em quantos empreendimentos você conseguiu manter os custos dentro dos valores de reserva? Né? Essa aqui é uma pergunta que vai vir dentro da resposta da pergunta anterior, daquela pergunta ali, manter os custos dentro do planejado era um problema para ele. Né? Então, a gente tem ali os comentários, que eu estou fazendo aqui ao vivo para vocês. Insatisfação com os compradores. Né? Quais são os problemas que isso geram? Quais são as implicações disso? Estão ali embaixo, né? Então, novamente, olha como a pergunta ela é comprida. Por quê? Porque eu estou preocupado em criar uma empatia, tá? Não estou dizendo que vocês precisam fazer exatamente como está ali. Não é, ninguém está aqui para decorar script de reunião. Mas eu quero que vocês internalizem essas perguntas e façam do seu jeito. Né? Cada um vai falar do seu jeito, mas se vocês conseguirem internalizar aí 20% a 30% dessas perguntas e começarem a utilizar nas reuniões de vocês ao longo aí desse próximo mês ou dos próximos 2 meses, vocês vão ver que vão ter um ganho muito grande na reunião, porque isso vai começar a colocar a pulga atrás da orelha, que é o que a gente quer. Tá? Então, pegando a primeira ali pergunta como exemplo, quando falamos de relacionamento com o cliente, normalmente encontramos insatisfações com as obras no momento da entrega. De novo, empatia, né? Sei do que eu estou falando, já pesquisamos isso, a rede de vistorias fez uma grande busca no mercado para entender isso. Seguindo, gerando um grande custo com assistência técnica e até mesmo com a garantia dentro dos 3 anos, dos 5 anos, dos 10 anos, enfim, as construtoras dão esses períodos. Né? Como que isso acontece dentro da sua construtora? Você sente essa dor? Você sente que você está gastando errado, que você poderia estar economizando na sua assistência técnica? São perguntas que vão minando, né, a confiança que ele tem naquilo que ele está fazendo hoje. E esse é o nosso objetivo. Né, comentários aqui. Então, seguindo adiante, dentro das possibilidades. E aí depois a gente tem ainda a necessidade de solução. Tá? Necessidade de solução são perguntas mais simples para a gente causar aquela animação no final da nossa reunião. Né? Então, por exemplo, a previsibilidade de custos e otimização dos recursos alocados para reservas de emergência seria um ganho para a sua construtora? Estou falando, olha, se tu consegue entender que talvez tu guardar 2%, 3% não seja tão necessário, tu consiga fazer com 1%, porque tu já fez isso em 10 empreendimentos atrás, com o uso das vistorias da rede de vistorias, será que isso não é bacana para você? Com certeza ele vai falar que sim. Com certeza ele vai perceber um valor nisso, né? Porque se ele consegue prever os custos, ele consegue ajustar melhor, ele tem um fluxo de caixa maior, né? E talvez ele consiga, ao invés de fazer 4 empreendimentos ao mesmo tempo, ele consiga fazer 5. Né? E aí ele vai aumentar e vai crescer a construtora dele. Como você acredita que vistorias em momentos-chave do seu empreendimento poderiam te ajudar a alcançar uma redução de perdas financeiras e melhorar o relacionamento com seus clientes? Essa pergunta aqui é uma pergunta que eu gosto de fazer, sabe? Foi uma pergunta que tem como objetivo que ele fale para a gente como que eu vou vender para ele em seguida. Tá? Ele vai me falar, não, se eu tivesse uma vistoria que fizesse isso, que me trouxesse esses dados, eu conseguiria fazer um empreendimento a mais por semestre, eu conseguiria aumentar a minha construtora aí, sei lá, em 20% no ano, eu poderia vender mais, eu poderia focar os meus esforços em outra área, eu poderia pensar estrategicamente em como, sei lá, melhorar os outros processos da minha construtora, enfim. No final dessa conversa, o que a gente vai ter? A gente vai ter os problemas, a gente vai ter as consequências desses problemas, e ele nos deu de bandeja quais são as argumentações de venda que eu vou falar para ele. Porque quando eu apresentar o preço, ele vai olhar o preço e ele vai falar o seguinte para mim, bom, pode ser caro a percepção que ele vai ter ali, pode ser barato a percepção que ele vai ter ali, mas a chance de ele perceber com um preço muito mais barato
é muito maior, porque eu estou apontando para ele todas as soluções que eu vou dar para ele, como que ele, se ele falar aqui, por exemplo, que ele vai poder aumentar o lucro dele, pronto, o preço se perdeu, né? Se eu estou oferecendo para ele algo que custa X reais por metro quadrado e ele vai poder aumentar o faturamento dele, o lucro dele no ano em 1 milhão, por que ele não vai fazer? Certo? O quadro de comparativo, ele não faz parte do Spin Selling, mas ele é uma ótima finalização das nossas conversas, né? Quando você faz e aplica um Spin Selling bem aplicado, começa a ficar muito claro para o nosso lead o que ele vai ter de valor sendo entregue para ele, e o quadro comparativo, ele mostra, ele traz ele para a realidade. Hoje você tem isso, conosco você vai ter aquilo de uma maneira muito visual. E se eu consigo fazer com que ele, agora, depois de toda a nossa conversa, ele compare o momento atual dele com o momento futuro dele, novamente eu tenho um ganho na minha argumentação. Né? Então a gente elaborou esse quadro também em conjunto aqui. Vocês podem utilizar. Obviamente, fiquem à vontade para trazer sugestões. Se vocês acharem que tem coisas aqui que não fazem sentido ou que tem coisas faltantes, por favor, nos avisem. Isso vai nos ajudar bastante, ok? E objeções. Pessoal, a gente fez um estudo aqui de algumas possíveis objeções, algumas que a gente coletou conversando com as pessoas, porém, elas ainda são muito superficiais. Tá? Eu sei disso, a gente vai continuar trabalhando com as objeções, principalmente na área de construtoras. Aqui eu trouxe, se eu não me engano, são 3, né? Exato, vistoria muito cara, eu já faço e não preciso de outra empresa que faça, e qual o seu principal diferencial. Como um suporte para vocês, né, vocês vão poder utilizar esses contornos no dia a dia de vocês aí, mas eu gostaria muito que, como essa vertical, ela é uma vertical nova, que vocês participassem dessa elaboração de objeções. Vocês vão estar em campo, vocês vão estar trabalhando para vender esse produto em nome da Rede Vistorias, né? Eu preciso que vocês, após as reuniões, vocês acessem esse link do formulário que está ali embaixo e preencham para mim como é que foi essa reunião. Né? Eu sei que vocês já respondem o feedback de reunião lá para pré-venda, e o texto que vocês colocam lá, vocês podem colocar para mim aqui também, mas eu gostaria que fosse bem detalhado. Tá? Principalmente na questão das objeções. Se vocês trouxerem para a gente as objeções... A reunião está tendo desde as 9. Não é vistoria isso. Já começa a falar com cozinha, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Tá, mas tranquilo, vamos seguir aqui. Porque se vocês trouxerem essas objeções para a gente, isso vai nos ajudar bastante a elaborar esse material para todos. Né? Então a gente está aí com 42 participantes hoje, talvez mais, não sei se teve alguns de última hora. Imagina se todos nós, né, 42 e comigo 43, a gente comece a elencar todas as objeções e um ajudar o outro a criar esses contornos. A gente vai ter um material muito forte, elaborado por todos nós, para ajudar todo mundo. Né? E aí, se a gente tem esse material, as nossas conversões aumentam. Né? Então, por favor, esse formulário ele é muito simples. Eu peço o nome da construtora, metros quadrados do empreendimento, as objeções e como que vocês acham que vocês se saíram na reunião, como que vocês acham que o lead entendeu o nosso produto, de uma maneira bem simples, tá? Não tem certo ou errado. Só preciso que vocês respondam, porque isso vai nos fornecer dados para a gente ajudar todo mundo a crescer, ok? Precificação, tá? Essa tabela que a gente colocou no material apresentado pelo Rocha, ela tem uma alteração no playbook, tá? Desculpa, no playbook não, na apresentação de vendas que nós mandamos para vocês. A gente retirou os preços do combo. Por quê? Porque esse preço do combo, ele remete a um desconto por você estar comprando 2 produtos, tá? A gente tem isso muito nas franquias não, nos serviços aí de telefonia, de TV a cabo, aquela coisa toda. E normalmente no combo você tem um desconto. Como a gente não está trabalhando com esse desconto nesse momento, na apresentação de vendas nós tiramos a linha dos combos, tá? Mas obviamente você
vai falar lá que ele pode comprar as 13, que custa R$7 o metro quadrado, e por aí vai, ok? No nosso playbook, a gente coloca até para facilitar a visualização de vocês, e se vocês começarem a gravar ali que custa R$4,50 as duas primeiras ali, a vistoria de atestado e a de final de obra, fica muito mais fácil depois para vocês incorporarem isso no discurso de vocês, tá? Mas esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro aqui, por que tem essa diferenciação na apresentação de venda e no playbook, tá? O playbook é para vocês guardarem para vocês, e a apresentação de vendas é o que a gente faz com os nossos clientes. A gente tem projetos, a cobrança de valores especiais para projetos especiais, né? Então, isso tudo já foi explicado pelo Rocha. E aí aqui a gente tem esse formulário das reuniões de vendas que eu reforço a importância que é vocês responderem, tá? No final aqui vocês podem clicar, ele vai abrir o formulário, deixa eu mostrar a carinha dele aqui para vocês, ele é bem simples, né? A gente pergunta aqui também se conseguiu fechar a venda, o preenchimento se dá de maneira muito simples, né? Vamos botar aqui que eu consegui fechar a venda. Próxima pergunta, perfil da construtora. Então aqui tu pode selecionar o estado da construtora. Eu peguei os estados de todos vocês aí e botei aqui nessa listinha. A cidade tem até quantos mil habitantes? Selecionem aqui, vamos pegar Florianópolis que tem mais de 500 mil. Seguir adiante. Aí aqui são as opiniões de vocês, então eu gostaria que vocês me falassem quanto que vocês concordam com cada uma dessas frases, de 1 a 5, quanto que você concorda com a afirmação, conseguir contornar todas as objeções geradas pelo lead, né? Então eu sei que a gente traz ali 3 objeções, se surgirem mais, eu gostaria que vocês me falassem como que vocês se saíram contornando aquela objeção e depois me trazendo qual que foi a objeção. O lead conseguiu entender o propósito do produto da Rede Vistorias, né? Podem colocar aqui também uma nota. Qual foi o seu desempenho na reunião? Então, você é uma autocrítica aqui, né? Por isso que eu falo que não tenho certo nem o errado, mas eu gostaria que vocês me trouxessem essa percepção. Por quê? Porque é uma vertente nova, né? Aliás, uma vertical nova. Então, todo mundo está aprendendo. Se vocês perceberem que o desempenho de vocês nessa vertical não está indo legal, a gente vai intensificar os treinamentos, né? Nós somos a franqueadora, nós temos que capacitar. Eu vou trabalhar junto com vocês para isso, por isso que eu preciso desse feedback, ok? Então coloquem aqui uma nota. Qual foi a impressão do lead a respeito dos preços apresentados? Nós também estamos querendo entender essa precificação. Se está muito caro, se está muito barato. Então é legal que vocês nos passem esse feedback, ok? Sempre de 1 a 5. Seguimos adiante. Aí aqui a gente tem a observação, a crítica e a sugestão. Aqui faltou o campinho das objeções, mas eu já insiro ali e já vai ter também o campo para vocês escreverem a objeção, tá? Nesse momento, se vocês já tiverem alguma reunião de venda e quiserem preencher, podem colocar aqui nesse campo de observação. E então aí vocês clicam em enviar, eu vou receber isso numa planilha Excel, vou compilar esses dados e vou atualizar o nosso material pelo menos uma vez aí por mês, conforme as reuniões que vocês forem me passando, tá? Então, a ideia disso é que a gente construa esse conhecimento em conjunto. Construindo em conjunto, a gente consegue evoluir todos juntos, como o Fábio falou lá no início da reunião, e a gente consegue trazer um ganho para todo mundo. Então, é isso. O treinamento de hoje termina por aqui. Eu deixo os meus e-mails, os meus contatos ali, tem o meu e-mail direto, tem o do Rocha também, o do Fábio vocês já têm, e se vocês quiserem podem depois, eu acho que o Fábio vai me inserir no grupo de franquias, de unidades, né? Vocês vão ter o meu WhatsApp lá também, e é isso, pessoal. Tá? Muito obrigado. Vamos voltar aqui agora para um momento aí de tiradas de dúvidas, de conversa, para a gente finalizar esse treinamento. Pessoal, a gente vai deixar uma inscrição pelo chat aqui, se alguém quiser fazer algum questionamento, antes de fazer um apanhado geral aqui, um comunicado sobre essas iniciativas que nós vamos ter e essas tarefas que vocês vão ter aí para a gente continuar avançando, tá? Eu já estou vendo aqui, já vou deixar na lista, já vou fazer o questionamento
em cima, liberando os áudios em cima da lista que for chegando. Primeiro, a Larissa. Bom dia, pessoal. Rafael, adorei teu treinamento, achei bem legal, bem objetivo, com palavras que a gente... Larissa, pode fazer o teu questionamento, vamos ver se tem que liberar. Eu estava escutando ela aqui, Fábio. Ela tá falando. Ah. É porque eu tô fechado, tem que fechado. Tá falando já. Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Só um minutinho, Larissa, só um segundinho. Fazer o fone. Agora é só para tirar o compartilhamento para poder aparecer a tela dela. Tá aparecendo o meu rosto? Não, tá só a tela. O dela tá compartilhando, na verdade. Só tirou. Eu não sei como é que eu faço para tirar. Não, gente, eu não quero que mostre o meu rosto. Não, mas eu acho que é o meu aqui. Ah, ali. Deu. Vamos lá, Larissa, tudo bem? Tudo bom? Tudo, Estou de diga. bozena aqui enquanto eu ouvi o treinamento. Pessoal, primeiro eu adorei o treinamento, achei palavras ótimas, objetivas, da maneira que a gente entende, bem simples, bem objetivo. Adorei de verdade mesmo, eu acho que os pontos colocados realmente facilitam para a gente fazer esse contato para o comercial. O que eu quero saber, não sei se é agora, pode me responder depois também, é quando que nós vamos ter um treinamento do serviço, né? Eu acredito que colabora muito para a venda, é quando nós vamos ter o treinamento do serviço, como que ele vai ser realizado, o que a gente vai abordar, como que é o produto que a gente vai entregar, né? Assim, como o relatório de vistoria, que nem foi colocado ali, que você apresenta para as imobiliárias, o que a gente vai apresentar para as construtoras, o que eles vão ver no produto final. Essa é a minha dúvida. Larissa, eu vou até contribuir aqui com o Marrone, porque a atuação dele está mais ligada ao comercial. O Stênio voltou essa semana de férias, ele acabou depois... Durante as férias, a gente acabou fazendo aquele treinamento e a gente vai construir esse treinamento técnico, né? Esse treinamento não vai ser só comercial. O que a gente está preparando é vocês, a princípio, para fazer esses contatos, essas operações, elas não acontecem imediatamente, especialmente no mercado de construtoras, né? Os prazos, normalmente, quando você prospecta o mercado, os prazos são mais longos, existe todo um tempo de fechamento das obras, de entrega, então é natural que o processo de venda no mercado das construtoras tenha um tempo aí, e nem sempre ele se encaixa com uma certa urgência. Então nós vamos preparar um treinamento técnico para isso, e assim como nós estamos fazendo no ambiente comercial, nós vamos fazer no técnico, tá? Então agora a gente está direcionado aí com o retorno do Stênio para construir esse treinamento. Deixa eu só complementar aqui a resposta do Fábio. Larissa, excelente a tua pergunta, e eu tô vendo que o Marcelo também está com essa mesma dúvida, teoria versus prática, né? O Stênio, ele está trabalhando nesse treinamento, ele vai fazer isso com vocês, o Fábio provavelmente aí ao longo dos próximos dias deve passar esse feedback de data para vocês, mas o formulário que eu mostrei ali no final, ele tem exatamente esse ponto. Né? Uma coisa é eu falar um monte de coisa aqui para vocês e outra coisa é a prática lá no momento da reunião, né? Então eu preciso o feedback também de vocês nesse sentido, tá? Sem esse feedback, tudo que eu falei aqui pode ser uma enorme baboseira. A parte teórica ali não vai ser porque está parado aí para uma pesquisa muito grande, mas as estratégias que a gente pensa são muito baseadas naquilo que a gente acredita e no que a gente vivencia aqui dentro, tá? Então, cooperem comigo respondendo o formulário, que eu vou conseguir ajudar vocês também em todas as adaptações que a gente precisar fazer e principalmente também depois do treinamento do Stênio, que eu também vou participar junto com vocês, tá? Para mim, isso também está muito em aberto. Show, Rafael. Obrigada, tá? Obrigada, Fábio, também. Imagina. André, eu vi ali que tu perguntou das vistorias, a Suelen está me falando que temos, tá? Depois... não é um modelo ainda, mas provavelmente isso vai ser depois compartilhado com vocês, provavelmente também pelo Stênio, tá? De Londrina, Dúnia, você concorda com os dois? Perfeito, acho que a tua resposta já foi contemplada, né, Dúnia? Sobre o treinamento ali com o Stênio.
o Matheus ali falando sobre a questão de que provavelmente eles vão querer atestar a credibilidade do serviço, já que a gente vai estar lidando com pessoas que são técnicas. Exato. Se a gente está lidando com pessoas técnicas, a gente também tem que ser técnico. A nossa reunião de venda ela tem que ser muito bem preparada justamente por isso. Né? Se a gente estiver bem preparado, a gente tiver exemplos de vistorias para demonstrar, o poder de convencimento vai ser muito grande. O vendedor como uma pessoa que tinha o dom, né, isso passou. A gente consegue hoje treinar a venda, a gente consegue ter boas práticas e boas resoluções, basicamente treinando e entendendo o que funciona. Tá? Então, o meu objetivo aqui não é transformar todos vocês em vendedores, jamais, mas que todos vocês aí tenham bons conhecimentos de venda, bons argumentos, para fazer o que a gente precisa fazer, que é fazer as nossas franquias, as nossas unidades, desculpa pessoal, as nossas unidades crescerem. E a gente só consegue crescer com vendas, né? Sem vendas a gente fica estagnado, ok? Deixa eu ver ali, a Verônica. Na prática, você fica preocupada com os questionamentos técnicos de engenheiros e responsáveis pela construtora. Perfeito, Verônica. Ok? Ah, certo. Então, Verônica, essa tua preocupação ela é muito válida. Eu acho que o Stênio vai ajudar vocês bastante em relação a isso. Como eu te falei, eu vou participar desse treinamento também, para a gente depois colocar dentro do playbook lá alguns contornos para essas perguntas técnicas, porque isso vai ser talvez a tônica das maiores objeções que vocês vão ter nas reuniões. Então, por isso que eu falo para vocês, o formulário ele é fundamental nesse sentido. A gente vai se precaver com várias perguntas técnicas, mas a gente sabe que na reunião de venda podem surgir outras. E não é feio a gente falar para o nosso lead que a gente não sabe no momento. A gente pode falar isso e falar, olha, eu vou dar uma conversada com a franqueadora, com a nossa unidade matriz, enfim, como vocês falam, e eu te passo o retorno logo depois da nossa reunião. Não tem problema. Não adianta a gente inventar algo que não existe, né? Se comprometer com algo que a gente não pode entregar. Mas, obviamente, a gente tem que ir muito preparado para essa reunião, né? Então, o Stênio, com o treinamento dele, vai suprir várias dúvidas técnicas, né, do que a gente está entregando, do que a gente faz, vocês vão ter propriedade para falar, e quando surgir uma dúvida que vocês não saibam, falem que vocês não sabem, e que vocês vão ir atrás, tá? Isso até nos facilita um follow-up, né, um contato pós-reunião, né, se você tem algo ainda para entregar, nada melhor do que tu já colocar esse passo. Lembra lá da obtenção de compromisso, né? Se a gente está pedindo um compromisso para o nosso lead, se a gente tiver um compromisso, a gente não pode faltar nesse compromisso, né? Como acontece ali com o pessoal da pré-venda. Agendou uma reunião, se nós ligamos para o lead, ele aceita ter uma reunião conosco e a gente não vai, olha o prejuízo que isso é para a nossa marca, né? Então, ir para a reunião, o compromisso ele tem que ser cumprido. Seja por nós, seja pelo lead. Se a gente tem esse padrão, o lead vai sentir que nós somos extremamente profissionais e ele vai ser recíproco com esse sentimento, tá? Se ele não for, ele vai se sentir em débito, mesmo que não de forma consciente, né? Mas de forma subconsciente, e a gente também tem ganhos com isso nos nossos follow-ups, ok? Temos aqui... acho que o Fábio vai falar alguma coisa com vocês. Eu vou complementar aqui na questão técnica da preocupação, sim, com a questão de padronização e de desenvolvimento num treinamento técnico. Nós vamos fazer, eu sei que alguns têm destacado isso desde lá da nossa apresentação das construtoras, e nós não esquecemos, nós só avançamos no comercial, e o técnico vai ser complementado, mas eu queria tranquilizar vocês, porque nós, dentro do nosso projeto de experiência, é isso que nós queremos que vocês vivenciem também no laboratório e no mercado. No nosso projeto de experiência, nós falamos com engenheiros, nós falamos com responsáveis técnicos pelas obras, ou mesmo por profissionais de materiais. E nenhum deles avançou para um conhecimento de relatório ou de vistoria além do nosso conhecimento, muito pelo contrário.
Nós apresentamos uma solução, às vezes, até mais completa já do que eles fazem. Nós estamos falando de vistoria, né? E aí é importante entender aquela separação de produto que nós fizemos ali, porque nós não estamos fazendo uma inspeção nesse momento. Então, talvez sim, se a gente fosse lá entrar para alguma oferta de inspeção ou algo mais técnico, aí houvesse esse questionamento. Eu só queria tranquilizar vocês de que a nossa vistoria, apesar de ser técnica, ela já, das expertises que nós tivemos com as consultoras pesquisadas no projeto de construção do produto, não houve nenhum questionamento ou preocupação dos engenheiros técnicos sobre alguma coisa de material, alguma pergunta além daquilo que a gente conhece, porque é o que a gente vai entregar na vistoria. Tá? Então, nós vamos atentar e vamos responder para vocês ficarem ainda mais tranquilos nesse treinamento técnico, mas já quero adiantar para vocês não terem essa preocupação tão grande com a questão de que nós vamos estar falando com alguém que vai questionar tecnicamente a qualificação do produto ou a aplicação, né? De qualquer forma, nós vamos preparados. Depois, complementando aqui com o que a Sandra tinha perguntado, né, sobre empreendimentos prontos, o que acontece? Esse produto para a construtora, ela está envolvido na conclusão de obra, porque envolve a entrega da empreiteira, ela está envolvida na pré-entrega de chaves, por tudo aquilo que a gente falou no treinamento, para condicionar ao contratante construtora se ele vai entregar o relatório ou não e de que forma ele vai entregar esse relatório para o comprador. Se nós estivermos falando de um empreendimento pronto, independente do proprietário, se ele é construtora ou é uma pessoa física que comprou em obra na construtora ou que permutou pelo terreno e tem lá 2 empreendimentos prontos e ele vai vender particular, nós estamos falando de uma vistoria de transferência. Tá? Então, nós já temos esse produto e nós não temos nenhuma mudança no produto. O produto para empreendimento pronto é uma vistoria de transferência. O produto para fazer com que a construtora tenha o momento de entrega de chaves, conforme a obrigação até pelos bancos para liberação de crédito, ele é o pré-entrega de chaves que ele vai definir se ele vai entregar ou não para o comprador, tá? As outras questões ali... Sérgio? Só tenho aqui, não sei se os questionamentos aqui foram respondidos. Aqui a Sandra, agora já estou no Sérgio. Tá, ok. Então, vamos lá. Sérgio, respondendo a tua questão, Matheus, a gente já responde a tua, tá? Sérgio, respondendo a tua questão sobre a grande parte são pequenos construtores. Melhor ainda, tá? Se forem pequenos construtores, a nossa argumentação fica muito focada em controle, né? Tanto de dinheiro quanto de tempo. Porque os pequenos que... Fábio? Pode ir falando, pode ir falando. O maior problema das empresas que fazem tudo, né? Normalmente significa que eles têm poucos funcionários, um volume relativamente grande de trabalho, seja para o engenheiro, seja para o financeiro, seja para o comercial, para o marketing, etc. Isso quando tem marketing, né? A gente sabe que muitas construtoras nem investem muito nesse sentido, mas de qualquer forma, para o pequeno e para o médio, talvez a gente tenha uma força ainda maior. Tá? Porque a gente vai conseguir falar para eles, olha, se você tem um fornecedor que te entrega as vistorias prontas, elaboradas, com um padrão bacana, tu vai ter um diferencial perante os seus concorrentes e tu vai ter um ganho financeiro produtivo muito, muito grande, tá? Então pode ser aplicado assim. Matheus, se já existe alguém fazendo esse trabalho no mercado, eu acredito que tenham algumas... consultorias de engenheiros que fazem, ainda assim muito, muito incipiente, ainda algo que está começando a se expandir aí no mercado. Então, acho que se existe, existe, né? Mas a gente vai se tornar referência tal qual nós somos referência na área de imobiliárias, ok? Sim. Assim que a gente tiver o modelo padrão, a gente vai compartilhar com todos vocês, tá? Ó, tem uma pergunta para o Fábio ali.
Qual que está perguntando? A nossa vistoria, acho que é a Cleo, né? A Cleo está no nome da Verônica aqui para nós. Na verdade, a gente não diferencia, tá? Nós podemos executar como um engenheiro vai executar, desde que esteja claro o critério de entrega. O nosso produto tem um critério de entrega, ele poderia ser feito por um engenheiro, por um arquiteto, né, que é liberado para fazer algumas vistorias também, ou mesmo por um vistoriador qualificado, treinado e qualificado. Ele não tem a obrigatoriedade da formação neste momento de vistoria, como a gente já falou no treinamento. Então, a gente não diferencia isso pela formação de quem está fazendo. O produto, ele é um produto de vistoria para a conclusão de obra e de vistoria para a entrega de chaves. Se a gente for para a inspeção, se a gente for para os outros produtos que, como a gente apresentou no treinamento, a gente vai entrar, aí nós vamos orientar a formação obrigatória, mas mesmo assim vai ser uma formação obrigatória com um laudo e um processo, ou mesmo um relatório pronto, padrão, que nós vamos apresentar para vocês. Tá? Quem vai fazer, nesse momento, não vai diferenciar o produto. Tá? Uma perspectivista entrega de chaves hoje de empreendimento pronto, é só o engenheiro que faz. Não é. Não, Matheus, é isso que nós estávamos falando, tá? Nossa entrega de chaves, por exemplo, se for, como eu disse, é uma entrega da construtora para o proprietário, e no molde do produto, nos moldes do produto, do relatório que vocês vão receber o padrão, que vão receber o treinamento, que nós adiantamos um pouco a forma como vai ser executado no treinamento anterior de construtoras, é um relatório que pode ser executado pelo vistoriador. Ele tem que estar qualificado para isso, para entregar o relatório devidamente, como a gente está entregando, com a qualificação de entrega pré-entrega de chaves, com a denominação pré-entrega de chaves, pelo momento que é anterior à construtora entregar a chave para o proprietário. Fábio, só fazer uma consideração. Hoje, essa vistoria, ela é feita pelo engenheiro da obra meramente por uma comodidade da empresa. O engenheiro conhece a obra, conhece os materiais, conhece os defeitos, então ele faz essa vistoria meramente um complemento. Essa vistoria não precisa ser assinada, ela não precisa de ter RT nela. Exatamente, como ele já é um profissional contratado, ele já está lá, conhece a obra, ele acaba fazendo. Agora nós temos que vender a capacidade de entrega, de volume, de rapidez, e aquela questão também de formulário, né, de painel, de qualificação da tecnologia, além da questão da idoneidade da empresa qualificada e terceira, né, para fazer essa entrega. Então, aí é aquela qualificação de venda que nós vamos trabalhar aqui, continuar trabalhando aqui para a gente vender da mesma forma como a gente vende para o mercado imobiliário aí, de ter uma empresa, a maior empresa de vistoria do país, fazendo as vistorias daquele empreendimento. E a Verônica falou sobre O Daniel tem que subir. Tá. Bom dia. Apresenta aí para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael Rocha, sou gerente de produto aqui da Rede Vistoria, estou acompanhando todo esse treinamento aqui com bastante atenção, magistralmente aí, liderado pelo meu xará Rafael Marrone. E a Verônica ali fez uma pergunta, né, que em Brasília existe uma empresa Constechene, me parece ali, não sei como é que pronuncia aquilo ali, faz exatamente esse tipo de vistoria composta por engenheiros. Sim, a gente está entrando, vai a partir do momento que a gente vai avançando nesse trabalho de pesquisa, né, e prospecção comercial, a gente vai se deparar com esse tipo de situação. E isso também é uma informação importante, porque a gente receba isso. Não é uma exclusividade de Brasília, outras cidades possuem outras empresas, mas isso, é importante que a gente tenha esse feedback, né, saiba quem são essas empresas, para que a gente possa também
complementar o material de vocês com esse comparativo com os nossos concorrentes, o que a gente faz além do que os nossos concorrentes fazem. Durante o período de validação da dor junto às construtoras, o que a gente observou é que, de fato, as construtoras que já terceirizam esse serviço, elas contratam empresas de engenharia para fazer esse tipo de vistoria, mas o grande problema é que as empresas não possuem um padrão do laudo que elas entregam, então isso gera dificuldade, né, da construtora. Então, a cada nova vistoria eles recebem o laudo de uma forma, e outra é que os laudos são entregues impressos e as fotos são anexadas ou num pendrive ou disponibilizadas no Dropbox, por exemplo, e isso gera grande dificuldade de compartilhar essas informações internamente, que esses são os grandes outros benefícios que a gente oferece com o nosso pacote aí de serviço mais tecnologia. Verônica? Pode seguir. Verônica, ali tu falou que comercialmente a gente tem um ponto em tecnologia, agora tu complementou ali, né? É exatamente isso, é padrão, né? A gente tem uma metodologia consolidada que hoje já é utilizada no ramo imobiliário por uma boa quantidade de players, né? Uma boa quantidade de imobiliários pelo Brasil. A gente tem mais de 500 parceiros, a gente tem parceiros como a Porto Seguro, que confiam no nosso serviço, que buscaram a rede de vistorias para fazer uma parceria, né? São players no mercado, são empresas que têm uma autoridade muito grande, né? Então, o padrão tem que ser explorado. A gente tem experiência, a gente tem a expertise na vistoria. A gente já fez mais de 2,5 milhões de metros quadrados de vistoria, tá? Isso não é qualquer empresa. E a gente está buscando ser referência em mercado. Quando vocês vão comprar uma fita adesiva, vocês falam fita adesiva ou vocês falam durex? Quando vocês fazem uma vistoria, vocês vão falar vistoria ou vão fazer uma rede, de repente, né? A gente quer se tornar essa referência. E a gente já tem já começou a montar essa referência no mercado imobiliário. Então, utilizem essa autoridade também no momento da argumentação. Marcelo? Eu acredito que sim, não? Pode. Só tá sem o áudio. Perdão, eu falei aqui, mas eu acho assim, Matheus, em relação à tua pergunta ali, né, para a gente vender o serviço para a empresa de engenharia, esse não é o nosso objetivo, né? A gente não sabe qual que é a dor da empresa de engenharia, a gente sabe qual que é a dor da construtora, a gente estudou bastante a construtora, e o nosso objetivo é focar comercialmente uma abordagem junto às construtoras. A gente vender o nosso serviço para uma empresa de engenharia, a gente vai ser um quarteirizado, a gente nunca vai chegar na construtora, que é o nosso objetivo, que é o nosso cliente final, que é quem detém a dor, né? Talvez eles são quem paga a conta, né? Então, muito provavelmente a gente não vai conseguir exercer os preços que a gente estimou também. Muito provavelmente a empresa de engenharia vai querer ficar com um pedaço desse dinheiro e vai nos exigir trabalhar por um preço menor. E vai nos ver como concorrentes também. Então, isso vai com o tempo, vai minando a nossa capacidade de chegar nas construtoras. Talvez... Eu só coordenar aqui para a gente terminar o treinamento no horário previsto. Nós atrasamos 10 minutos e nós vamos terminar ele daqui 6 minutos. Tá? Então, só complementando ali, a gente vai encerrar aqui com a pergunta que a Larissa fez, né? E sobre o projeto, o processo de venda, existem grandes projetos que cabe um quarteirizado, tudo depende do tamanho. Se o cara tem um baita contrato lá e ele tem margem para isso, pode ser até que a gente seja essa empresa para executar. Eu digo isso porque em outros segmentos eu já vi isso acontecer, por exemplo, no segmento de recrutamento e seleção, com o sistema de franchising que a gente atuava, o Itaú contratava empresas de recrutamentos
para fazer o recrutamento em todas as agências do Brasil. E essas empresas, que eram normalmente de São Paulo, contratavam as agências nos seus estados ou nas suas cidades para fazer o processo local. Então, isso é uma coisa que depende do tamanho do contrato, pode caber. O nosso foco, como nós temos capilaridade já nacional, é que a gente já seja essa empresa que fecha o contrato nacional, e a gente talvez no futuro, se a gente tiver alguma cidade que não tem alguém, a gente coloca um terceiro ou coloca um franqueado vistoriador lá a toque de caixa, ou mesmo uma unidade como a de vocês, que está tendo êxito comercialmente, eu posso dizer assim, estamos fazendo um projeto aí para MRV, e na tua região aí tem mais 10 cidades para atender, tá? Tu precisa desenvolver três vistoriadores aí para fazer também essas cidades da sua região. Então, é a eficiência de operação que nós já temos, tá? Isso, só para complementar, isso está acontecendo, né? Nós estamos negociando direto aqui pela matriz, pela franqueadora, fazendo negociações comerciais com construtoras e empreiteiras de grande porte que têm presença em diversas regiões do Brasil. Então, à medida que essas negociações avançarem, a gente vai compartilhar essas informações com vocês e provavelmente a execução vai ser realizada diretamente pelas unidades. Só para encerrar, tá? Nós vamos encerrar com essas perguntas e eu vou reforçar aqui. Como o nosso foco é comercial, não esqueça que aquilo que vocês estão fazendo aí, nós estamos fazendo aqui pelo corporativo e pensando grandes contas, grandes negócios. Então, isso que a gente está levando para vocês fazerem como laboratório, aí orientado pelo Marrone, através do próprio relatório que ele pediu para vocês preencherem, é uma parte daquilo que a gente já está fazendo aqui. A gente fez todo o laboratório na construção do produto e agora estamos avançando no laboratório de negociação. Nós estamos fazendo negociação com as grandes construtoras que, de repente, vai ter execução aí para cada uma de vocês. Nós vamos entrar só na pergunta final do Marcelo ali, de precificação. Marcelo, não sei se tu queres fazer esse questionamento aí em áudio, né? Marcelo... Não tem áudio, Marcelo. Tá sem áudio. Tá ouvindo agora? Estamos. Desculpe aí. Não, é só a diferença, no caso da precificação que foi divulgada no comercial, você tem vai ter um... Marcelo, vê se teu áudio está baixo. Dá para escutar já, Fábio. Tá. No caso de uma construtora que não seja enquadrada num grande projeto, seja uma construtora de um prédio comercial com alguns blocos, várias unidades. Nós usaríamos a tabela padrão, certo? Somente para projetos especiais, que seria um orçamento diferenciado, sobre consulta, certo? Só para reforçar isso, por favor. Isso. É isso mesmo. Nós, na verdade, Marcelo, tu vai ver ali uma tabela por metro quadrado. Desculpa, eu tô sem áudio. Uma tabela por projeto, diferente do nosso pacote, ele é um projeto por tamanho e metro quadrado. Então, volto a dizer, qualquer projeto que vocês tenham neste momento, vocês envolvam a mim, e eu vou tratar com o Rafael Rocha para a gente poder construir a proposta junto com vocês, mas aquela ali é uma orientação de preço. Você já tem ali, se a medida ultrapassar, você já tem negociações para medidas e metragem adequada de acordo com a tabela, tá? Mas se for um projeto menor, ele parte daquele preço inicial, tá? Da metragem. Mas nós queremos que vocês falem conosco para qualquer projeto que vocês estejam construindo nesse momento, porque nós vamos apoiá-los a construir essa proposta. Ok? Acho que a Larissa só... Larissa, para encerrar, acrescentar as engenharias. O comentário que foi feito ali sobre os escritórios de engenharia, eu acho grande potencial, assim, pelo menos para começar, porque tem muito contrato com escritório de engenharia que faz chave na mão.
casas de 150, casa de 300, casa de 500 metros, porque o proprietário não tem e não sabe como acompanhar a obra da sua própria casa, diferente de uma construtora. Então, tem um grande potencial nos escritórios de engenharia, assim como tem potencial no avulso para o proprietário, não apenas para as construtoras. E eu acho que o comercial inicial, pelo menos para mim, eu acho que é mais fácil a gente começar com essas pequenas, né, as pequenas engenharias, certo, que até é menor e vai conhecendo a dinâmica do negócio, né? É uma proposta. Perfeito, Larissa. Não existe impedimento, tá? Ninguém falou em impedimento aqui. Né? Eu quero deixar claro que, apesar de a gente estar orientando aqui uma prospecção de forma padronizada para todo mundo, fiquem à vontade, a gente vai conversar sobre a realidade de cada mercado, né? E aquelas experiências positivas que possa existir aí com a Larissa em Cascavel, nós vamos compartilhar com as demais unidades. Então, vamos conversar contigo, Larissa, sobre essa tua demanda, esse teu potencial aí. A gente te apoia a construir uma forma de prospectar esse mercado e depois nós compartilhamos com os outros. Tá? Ok? Gente, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Rafael Marrone aí pela dedicação ao projeto e por ter acelerado aí conforme o nosso pedido para a gente poder ter essa primeira conversa. E nós vamos mandar esse material para vocês e vocês vão receber Somente quem participou da reunião. Não, a apresentação, né? Esse é exclusivo, esse material, no primeiro momento ele é exclusivo para quem participou, nós vamos valorizar quem está conosco nos treinamentos, até porque tem essa discussão que é muito valiosa, que não está nos slides, né? Não estão nos slides, então, nesse momento, nós vamos trabalhar para apresentar para vocês um treinamento sobre o produto técnico, e nós vamos ter outros 2 momentos de treinamento comercial. O que vai acontecer? Nós vamos fazer o mesmo playbook e vamos adequar a apresentação para o produto das imobiliárias, né? Que vai envolver tanto as vistorias de entrada e saída, como também a questão da transferência, da vistoria de transferência. Só que este caso, como vocês já estão aí há um bom tempo, né? Dependendo de cada um prospectando esse mercado, nós vamos abrir agora um período que até o dia 30, o Marrone vai mandar para vocês um relatório de questionamentos, de adversidades que vocês encontraram, daquelas questões comerciais sobre o mercado do nosso produto-chave, que é vistorias para o mercado imobiliário. Então, vocês vão receber um relatório pedindo para vocês nos trazerem aquelas objeções, aquelas dificuldades que vocês têm encontrado nesse mercado, porque quando ele construir o playbook e esse treinamento que nós vamos fazer também para o mercado imobiliário, né, para essa nosso produto-chave, nós vamos considerar toda a experiência diferente do que a gente fez para a construtora, que era um produto novo, tá? Então, nós vamos comunicar a vocês e vocês vão receber esse relatório, que de 2 de maio a 8 de maio, vocês têm que nos mandar esse relatório preenchido. É só uma correção, é um formulário, não é um relatório. Ah, tá, desculpa. Não é tão grande, né? Não é tão grande como um relatório, é um formulário. E desse formulário vai ser usado para qualificar o playbook que nós já temos, ele hoje pronto, usados pelo pré-venda, mas nós vamos ampliar isso para que ele possa estar pronto para vocês receberem. Depois eu mando essas datas, até 21/5, porque daí nós vamos ter uma agenda provavelmente do treinamento, Marrone, se eu não me engano, vai ser dia 24/5, provavelmente, um treinamento como este, mais direcionado ao mercado das imobiliárias, tá? Então, eu agradeço a todos aí pela presença, desejo que vocês vão agora pensar em como a gente vai prospectar esse mercado e com essas tarefas aí, aguardando que a gente possa ter contatos individuais para tratar sobre projetos com cada um de vocês também. Tá? Pessoal, só para finalizar, então, esse formuláriozinho eu envio até o dia 30 para vocês, ele vai ser mais simples, mas vai ser parecido com aquele que eu mostrei para vocês hoje, tá? Porque, como eu falei, o comercial daqui, ele está aberto para aprender com vocês e também para ensinar. Então, a gente
conta muito com a ajuda de vocês para a gente criar materiais cada vez melhores para todo mundo crescer junto, tá? Conto com as respostas de vocês lá, em termos de objeções, curiosidades que ocorreram com vocês, coloquem lá para mim, isso tudo ajuda. No mais, muito obrigado pela atenção aí, fiquei surpreso e muito feliz com 40 e poucos inscritos, tomara que em todos os nossos treinamentos siga assim, e contem comigo, tá? Me mandem um e-mail, me falem comigo lá no WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou aqui para ajudar todo mundo, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado.